Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma quinta-feira, para aquele nosso tempo de meditação, de reflexão acerca da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro. E eu gostaria de começar com você, nessa semana, uma série de rápidos estudos sobre um texto muito conhecido, que nós encontramos lá no Novo Testamento, mais especificamente no Evangelho de Mateus. São palavras de Jesus que estão registradas no início do capítulo 5 de Mateus. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus têm um discurso de Jesus que nós conhecemos como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Esse texto ele é muito precioso, ele é muito importante para nós cristãos. Jesus dá várias orientações muito práticas para a nossa vida, por isso que na verdade esses capítulos têm alguns textos muito conhecidos, alguns versículos que nós conhecemos bastante, que nós repetimos bastante, e Jesus inicia esse seu sermão, inicia esse seu discurso para aquelas pessoas com aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Jesus fala que são bem-aventurados alguns grupos, alguns tipos de pessoa. E nós vamos dar uma olhadinha então nas próximas semanas nessas bem-aventuranças que Jesus apresenta. Nós vamos olhar com calma, uma por uma. Nós não vamos fazer um estudo tão aprofundado quanto poderíamos, porque esse nosso vídeo de quinta-feira ele é um pouquinho mais breve, um pouco mais curto, mas espero que seja uma bênção na nossa vida olharmos para essas palavras tão importantes de Jesus para nós. Na verdade, para aqueles irmãos que caminham conosco já faz um pouquinho mais de tempo lá na igreja, talvez se lembrem que nós já fizemos uma série de pregações aos domingos sobre esse tema, já faz algum tempinho. Então é válido a gente relembrar tudo isso, a gente renovar a nossa mente nesse sentido e de uma forma um pouquinho mais sucinta, um pouquinho mais resumida, nós vamos então fazer isso. Hoje nós não vamos olhar especificamente para nenhuma bem-aventurança, mas nós vamos fazer aí uma introdução para esse assunto, Vamos ler aí os primeiros versículos do capítulo 5 e nas próximas semanas nós vamos caminhando bem-aventurança por bem-aventurança. Então, no dia de hoje nós vamos fazer mais uma introdução sobre o assunto, vamos destacar uma parte prévia, sobre essas palavras de Jesus, mas eu gostaria de ler os 12 primeiros versículos de Mateus 5. Então, Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12, que é o texto que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Depois, a cada semana que passar, a gente vai destacando apenas os versículos em questão, tá bom? Mateus 5, de 1 a 12, diz o seguinte a palavra de Deus. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, é dessa maneira que Jesus inicia o seu discurso, essa sua mensagem, e ele fala sobre essas pessoas que são, então, bem-aventurados. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender o que significa bem-aventurados. Essa palavra, que nós não usamos tanto no dia a dia e conhecemos mais desses textos bíblicos, na verdade, ela pode ser traduzida também como feliz, abençoado ou plenamente satisfeito. Ou seja, Jesus está falando de pessoas que são bem-aventuradas, que são, então, pessoas felizes, pessoas abençoadas, pessoas que encontraram a satisfação na sua vida. E esse termo também pode trazer a ideia de alguém que é bem-sucedido.
É importante nós entendermos que Jesus é quem está afirmando isso para aquelas pessoas e para todos nós. Então, quando nós falamos de alguém bem-sucedido, de alguém que é abençoado, de alguém que é feliz, né, o bem-aventurado mesmo, como esse termo mais conhecido, mais utilizado, nós temos que entender que isso está de acordo com uma perspectiva divina para nós e não de acordo com a perspectiva humana. Porque se nós formos analisar humanamente quem é considerado, né, alguém feliz, alguém abençoado, alguém bem-sucedido, provavelmente nós chegaríamos a conclusões ou a características muito diferentes dessas que nos são apresentadas por Jesus Cristo. Até porque nós vamos começar a perceber ao longo das semanas que ele apresenta algumas coisas assim que podem parecer meio estranhas, né? Algumas características meio complicadas. Ele fala que são bem-aventurados os que choram, por exemplo. E aos nossos olhos humanos, isso não faz muito sentido. Nós poderemos falar assim, bem-aventurados aqueles que estão sempre sorrindo. Mas não, Jesus fala justamente o contrário, e por isso que é importante, né, estudar e entender o que ele estava querendo dizer com tudo isso. Então, quando ele apresenta, né, esse conceito de bem-aventurado, ele está falando que Deus considera, então, essas pessoas bem-aventurados. Aos olhos de Deus, estes, né, que ele vai listar daqui em diante, são então felizes, são abençoados, são pessoas bem-sucedidas realmente. Como falamos, não de acordo com os padrões que o mundo nos apresenta, mas de acordo com aquilo que Deus mesmo tem para as nossas vidas. E nós temos aqui, então, 8 bem-aventuranças. São 8 grupos, digamos assim, que Jesus apresenta. E essas 8 bem-aventuranças, na verdade, podemos entender como qualidades espirituais fundamentais. São características que Jesus apresenta e que todos nós devemos ter ou devemos buscar ter nas nossas vidas. São questões fundamentalmente espirituais, mas que têm com certeza um reflexo na nossa vida como um todo. E nós precisamos olhar então para cada uma dessas qualidades, dessas bem-aventuranças, como uma parte de um todo. Nós não podemos olhar para cada uma delas especificamente, é claro, nós vamos estudar cada uma especificamente, mas nós não devemos simplesmente assim tentar nos encaixar em uma delas. Então Jesus fala lá, bem-aventurados os misericordiosos. Aí eu falo, bom, eu sou misericordioso, eu não preciso me encaixar em mais nenhuma dessas outras características. Não, na verdade Jesus apresenta aqui esse todo, né, de características, esse grupo de características as quais nós devemos então nos encaixar, as quais nós devemos buscar na nossa vida. Nós precisamos então identificar em nós se nós temos isso presente, quais estão mais presentes, quais estão menos, e então aquilo que precisa ser transformado em nós, modificado para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. E é interessante também que cada uma dessas bem-aventuranças são acompanhadas de uma consequência, ou na verdade de uma bênção, de algo que receberão aqueles que têm essa característica. E por isso também é tão importante nós buscarmos isso na nossa vida, porque assim nós colheremos esses frutos que são apresentados e que nós vamos olhar com calma um por um. E hoje eu gostaria então de destacar os primeiros 2 versículos desse capítulo, antes mesmo de entrarmos na parte das bem-aventuranças. E eu creio que isso vai nos ajudar a entender, né, e a aproveitarmos melhor aquilo que vamos ver semana a semana. E diz assim então Mateus 5, 1 e 2. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Então o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que isso então, que Jesus passa a discursar, e isso inclui então as bem-aventuranças que vamos estudar, é algo então que nós precisamos aprender. Jesus se propõe a ensinar aquela multidão. Ele vê aquele grupo de pessoas e ele então passa a ensinar aquelas pessoas. Essas pessoas então param aquilo que elas estão fazendo, na verdade elas estavam ali já seguindo a Jesus de alguma maneira, indo atrás dele, mas eles agora param para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. E isso é fundamental, nós precisamos entender a cada dia mais que nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Deus é o nosso Criador, é Ele quem sabe o que é melhor para as nossas vidas. E nós precisamos, a cada dia, direcionar a nossa atenção, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer.
Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo tão cheio de distrações e de ocupações, e muitas vezes nós não damos a atenção devida, não damos o tempo devido para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E aí nós temos aqui esse convite de parar então um pouco para ouvir a voz de Jesus. Nós já temos feito isso todas as semanas, a cada vez que a gente abre a Bíblia, que a gente tem essa nossa reflexão, nas pregações, nos estudos da escola bíblica, mas isso também deve ir além simplesmente das atividades que fazemos em conjunto como igreja, mas devemos fazer isso individualmente. Mas é um convite que nós temos para essa sequência de estudos também. Jesus, então, está falando algumas coisas e nós precisamos parar para ouvir, para aprender com Ele. E precisamos permitir, então, que essas verdades cheguem realmente até o mais profundo da nossa mente, o mais profundo do nosso coração, para que possa realmente gerar uma transformação nas nossas vidas. E um outro destaque que eu gostaria de fazer é que Jesus está sempre disposto a nos ensinar. Ele olha para aquelas pessoas, para aquela multidão e diz que então ele sobe ao monte e ele se senta com essa finalidade de ensinar. Ele olha para aquelas pessoas e ele vê então essa necessidade na vida delas. Ele sabia que elas precisavam aprender com ele e ele não se nega a fazer isso. Ele não se volta para nenhum outro tipo de atividade, mas ele também para agora transmitir essas verdades para elas. E nós precisamos entender isso. Jesus está sempre disposto a nos ensinar. Ele sempre está disposto a parar para nos dar a atenção necessária. Só que nós precisamos ter o desejo de aprender. Nós precisamos dar a atenção devida para Ele. E é dessa forma que eu gostaria então de convidá-lo a participar desses próximos estudos, dessas próximas semanas, e vamos olhar aí bem-aventurança por bem-aventurança para aprender o que Deus espera de nós. Como nós podemos ser pessoas bem-aventuradas, como nós podemos ser pessoas felizes, bem-sucedidas, abençoadas diante do nosso Deus. Ele já nos diz, ele já nos aponta muita coisa nesse trecho da palavra de Deus, assim como em toda a palavra de Deus nós encontramos essas verdades tão preciosas para nós. Gostaria de convidar você a orar neste momento e pedirmos que Deus fale ao nosso coração e que nós possamos então sempre ter esse coração disposto a aprender, os ouvidos abertos e atentos à voz de Deus para falar as nossas vidas. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra. Nós agradecemos, ó Deus, porque termos a Tua Palavra nas nossas mãos é a prova de que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor fez, ó Deus, com que esse livro caminhasse ao longo dos séculos e fosse preservado em meio a tanta perseguição e chegasse então na nossa língua, Deus, para que a gente pudesse ler a Tua Palavra e aprender com ela. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos esse coração disposto a aprender. Hoje, ó Deus, que nós comemoramos o Dia dos Professores, que nós possamos nos lembrar que o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso professor, aquele que quer nos ensinar a viver, ó Deus, de maneira adequada. Então pedimos que o Senhor faça isso, pedimos que o Senhor nos ensine, pedimos que o Senhor nos dê sempre a humildade para ouvirmos e colocarmos em prática o que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Deus, por essas próximas semanas que iremos olhar para esse texto tão maravilhoso, Deus, tão especial, que possamos a cada dia aprender mais e mais com o Senhor. Fica conosco, nos abençoa, abençoa cada um, ó Deus, que está nesse momento ouvindo esse vídeo e orando conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que possamos então caminhar juntos nessa jornada, nessas próximas semanas. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.